Nunca pensei que a solidão pudesse ter cheiro. Não de mofo ou de poeira acumulada, mas um cheiro limpo, de sabão em pó e amaciante. O cheiro das roupas dele, que ainda estão no armário, perfeitamente dobradas. Uma fragrância que se misturou com a minha vida depois que ele se foi. Há 6 meses, João me deixou. Não por vontade própria, claro. Um acidente de carro estúpido na BR-040, debaixo de uma chuva torrencial. Ele voltava do sítio da tia dele, perto de Nova Lima, depois de ajudar a arrumar um vazamento. A tia o chamava de o faz-tudo da família. E era a verdade. Ele consertava tudo, de eletrodomésticos a corações partidos. A minha rotina, antes tão colorida, virou uma paleta de cinzas. Antes, acordava com o barulho da chaleira assobiando e o cheiro de café passado. Agora, é o silêncio que me acorda, um silêncio pesado, que grita. A primeira coisa que faço é abrir a janela. Não para sentir o sol, mas para ver se as folhas daquela mangueira gigante em frente ao prédio estão balançando. João e eu costumávamos ficar na varanda, tomando um suco de goiaba e observando as folhas. Ele dizia que cada folha era uma história. E a nossa estava apenas começando. Eu me esforço para manter a rotina. Vou ao supermercado, compro as coisas que ele gostava, queijo Minas, pão de queijo e guaraná Antártica. Tudo em dobro, como se ele fosse voltar a qualquer momento para dividir. A moça do caixa, a dona Cida, sempre me pergunta se estou bem. Eu respondo que sim, com um sorriso que não alcança os olhos. Ela sabe. Todo mundo sabe. A notícia do acidente se espalhou como fogo na nossa pequena cidade, Ouro Branco. Aqui, todo mundo se conhece. Depois do supermercado, eu passo no pet shop para comprar a ração da Lilica. Lilica é a cachorrinha que João me deu no nosso primeiro aniversário de namoro. Uma vira-lata fofa, com uma mancha no olho que parece um coração. Ela é a minha única companhia agora. Ela me olha com aqueles olhinhos pidões e me pede carinho. E eu dou. E ela me lambe, como se quisesse enxugar as lágrimas que eu me recuso a derramar. O fim de tarde é o pior. É quando o silêncio se torna ensurdecedor. O céu ganha tons alaranjados e a saudade aperta. Eu sento na poltrona da sala, a mesma que ele escolheu, e assisto a algum filme antigo, com a Lilica aninhada no meu colo. Eu tento me distrair, mas a minha mente sempre volta para a mesma noite. A noite do acidente. Ele me ligou. Eu estava na cozinha, preparando um pão de queijo. Ele me disse: amor, a chuva tá forte, vou devagar. Não se preocupa, tá? Eu disse: tá bom, vida, te amo. E ele respondeu: te amo mais. Foi a última vez que ouvi a voz dele. A última vez que senti a presença dele. E foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Coisas pequenas no começo. Coisas que eu podia facilmente ignorar. Um copo que se mexia sozinho na mesa da cozinha, um sussurro que parecia vir do vento na janela, um som de passos no corredor quando eu estava sozinha. Eu me convencia de que era o vento, a casa antiga, ou a minha mente me pregando peças. Mas então, uma noite, algo me fez parar. Eu estava lavando a louça, e o rádio da cozinha, que estava desligado, ligou sozinho. E a música que começou a tocar era a nossa música. Aquela que tocava na lanchonete quando nos conhecemos. Aquela que ele cantava desafinadamente no chuveiro. Meu coração acelerou. Eu desliguei o rádio, tremendo. E me convenci de que era uma falha na fiação. A casa era antiga, afinal. Mas as coisas foram ficando mais frequentes e mais nítidas. Eu sentia um cheiro de café passado de repente, mesmo sem ter feito café. Sentia uma presença ao meu lado quando estava no sofá, assistindo TV. A Lilica, às vezes, latia para o vazio, com as orelhas em pé, como se estivesse vendo algo. E então, aconteceu o que mais me assustou. Eu estava no quarto, dobrando as roupas dele. As camisas, as calças, as camisetas. Aquele cheiro de sabão em pó e amaciante. E de repente, senti uma brisa fria. A janela estava fechada. Olhei para a cama. As cobertas, que eu havia arrumado, estavam desarrumadas, como se alguém tivesse acabado de se deitar ali. Meu coração gelou. Pela primeira vez em meses, eu chorei. Chorei de medo, de saudade, de desespero. Eu liguei para minha mãe. Ela disse que era o luto, que era normal, que eu estava enlouquecendo por causa da dor. Eu tentei acreditar nela. Tentei me convencer de que era tudo coisa da minha cabeça. Mas como explicar o que aconteceu alguns dias depois? Eu estava deitada na cama, tentando dormir, mas o sono não vinha. Eu sentia uma inquietação. E então, ouvi um sussurro. Não era o vento. Era a voz dele. Amor. Eu me sentei na cama, o coração martelando no peito. João. Eu disse. E o sussurro repetiu. Amor, a chave do carro, no bolso do casaco. Eu me levantei, tremendo. O casaco de chuva dele ainda estava pendurado atrás da porta, o mesmo que ele usou na noite do acidente. Eu o peguei. O casaco estava pesado. Coloquei a mão no bolso. E encontrei um papel amassado. E uma chave de fenda. Nada mais.
O papel estava em branco. A chave de fenda eu não reconhecia. Eu me senti estúpida, burra, como se ele tivesse me pregado uma peça. Mas então, percebi algo. A chave de fenda. Ela era antiga. E estava suja. Suja de barro. Eu olhei para o casaco. E vi uma mancha de barro. Ele tinha voltado do sítio da tia. Ele tinha caído. Ele tinha se machucado. E por que ele não me disse? E por que ele teria uma chave de fenda? Eu comecei a investigar. O sítio da tia dele, o que aconteceu lá. A tia dele me disse que ele tinha consertado o vazamento na pia do banheiro, mas que não tinha acontecido nada de errado. Ele apenas consertou e foi embora. Mas por que ele teria barro na roupa e uma chave de fenda? Eu voltei ao sítio. Eu queria ver com os meus próprios olhos. A tia me deixou entrar. A pia parecia normal, mas eu olhei para o chão e vi uma pequena mancha de barro. E outra, como se alguém tivesse andado por ali. Eu segui as manchas. Elas levavam para a parte de trás do sítio, onde tinha um galpão abandonado. Eu me aproximei, com o coração na garganta. A porta do galpão estava aberta. E lá dentro, eu vi uma caixa de madeira velha, coberta de poeira. Eu a abri, e lá dentro, encontrei várias coisas. Uma câmera antiga, um diário, e uma fotografia. A fotografia era dele, mas ele estava diferente. Estava sério, com uma expressão que eu nunca tinha visto. E ao lado dele, estava um homem de terno. Um homem que eu conhecia, o pai da minha amiga, o Sr. Osvaldo. Eu comecei a ler o diário de João. Ele escrevia sobre as coisas que ele descobriu, sobre o Sr. Osvaldo, que estava envolvido em um esquema de corrupção, sobre como ele, João, tinha provas, sobre como ele ia denunciá-lo, e sobre como ele tinha medo de ser pego, de ser descoberto, e de ser morto. Eu me levantei, tremendo. João não tinha morrido em um acidente. Ele tinha sido assassinado. E o Sr. Osvaldo tinha encenado o acidente. A chave de fenda, o barro, as pistas, tudo estava lá. E a voz dele me dizendo da chave. Ele estava me guiando. Ele queria que eu soubesse a verdade. Ele queria justiça. Eu liguei para a polícia. Contei tudo o que descobri. Eles me olharam com desconfiança. Disseram que era o luto, que era a minha mente me pregando peças. Mas eu insisti. Mostrei o diário, a foto. Eles me deram um prazo. Disseram que investigariam. Mas eu sabia que eles não acreditavam em mim. Eu decidi que eu mesma iria atrás da verdade. Eu iria encontrar o Sr. Osvaldo. Eu iria confrontá-lo. Eu precisava de justiça para João. Pela memória dele. Pela nossa história. Eu passei as semanas seguintes investigando. Lendo o diário. Tentando ligar os pontos. E a cada dia, a presença dele ficava mais forte. Eu sentia o cheiro dele. Eu o ouvia sussurrar no escuro. A Lilica latia para o nada. E eu sentia que ele estava ali, me observando, me protegendo. E então, uma noite, eu estava no meu quarto, sentada na cama. E senti o meu celular vibrar. Era uma mensagem. Do número dele. Meu coração parou. Eu abri a mensagem. E li: amor, eu te amo. Cuida da Lilica. E não esquece de mim. A chave do carro, no bolso do casaco. No bolso de dentro. Não esquece. Eu me levantei. Eu estava pálida. O número dele estava inativo. O celular dele estava com a polícia. Como? Eu corri até o casaco. E enfiei a mão no bolso. Não havia nada. Mas eu me lembrei da mensagem. No bolso de dentro. Eu coloquei a mão no forro do casaco. E senti um pedaço de papel. O papel estava dobrado. Eu o desdobrei. E lá, em sua letra, estava um endereço. Um endereço no centro de Ouro Branco. A casa de um detetive particular. Eu liguei para o número. E marquei uma reunião. Ele era a única pessoa que poderia me ajudar agora. O detetive era um homem mais velho, com um bigode grisalho e um olhar cansado. Eu contei toda a história, do começo ao fim. Ele me ouviu pacientemente. Não me julgou. Ele acreditou em mim. Ele disse que me ajudaria. E que ele iria atrás da verdade. Eu me senti aliviada. Mas a presença de João ainda estava lá. E mais forte do que nunca. A Lilica começou a latir para a porta da cozinha. Eu me levantei. Abri a porta. E a luz da geladeira estava acesa. E na bancada, a xícara de café favorita dele estava cheia. E o café estava quente. Eu coloquei a mão na xícara. O vapor subiu. Eu me virei. E na poltrona da sala, eu vi. Não era João. Era a silhueta dele. Uma sombra preta, com a forma de um homem. Ela estava sentada na poltrona. E estava me olhando. Eu dei um passo para trás.
O meu coração batia na garganta. Eu fechei os olhos. E quando abri, a sombra tinha sumido. Mas o cheiro dele ainda estava ali. O cheiro de sabão em pó e amaciante. E eu soube. Ele não estava apenas me guiando. Ele estava comigo. Ele estava em casa. As semanas se passaram. O detetive me ligava, me dando notícias. Ele tinha encontrado provas. O Sr. Osvaldo estava sendo investigado. E eu sentia que estávamos perto. Uma noite, eu estava na cama. O sono finalmente vinha. E eu senti a mão de João em meu rosto. Ele estava lá. Eu abri os olhos. E vi a sombra. Mas ela não estava mais me olhando. Ela estava olhando para o meu pescoço. Eu coloquei a mão no pescoço. E senti um arrepio. A sombra se moveu. E eu vi. A sombra estava com uma faca na mão. E ela estava apontando para o meu pescoço. Eu dei um grito. E a sombra sumiu. Eu me levantei, ofegante. O que era isso? Ele queria me proteger? Ou ele queria me matar? Eu estava enlouquecendo. Eu não sabia mais o que era real. As aparições. A voz dele. A faca. Eu não sabia se eu era vítima ou vilão. Se eu estava sendo guiada por um espírito protetor ou por um demônio. Eu não sabia se eu queria a justiça ou a paz. E a única coisa que eu sabia era que a minha vida tinha se tornado um quebra-cabeça. E eu não sabia se eu queria encontrar a última peça. Ou se eu queria que ela ficasse perdida para sempre. A minha mente estava um caos. O meu coração batia forte. E eu me senti sozinha. Não mais do que nos últimos meses. Mas de uma forma diferente. Eu não estava mais sozinha por causa da morte dele. Eu estava sozinha porque ele estava lá. E eu não sabia o que ele queria. Eu não sabia se ele era o meu anjo da guarda ou o meu carrasco. Eu não sabia se eu estava sendo assombrada. Ou se eu estava sendo amada. E no silêncio da noite, eu ouvi um sussurro. A chave. Eu me levantei. As lágrimas rolavam pelo meu rosto. Eu não aguentava mais. Eu precisava de respostas. Eu peguei a chave. A chave de fenda. E eu sabia o que eu precisava fazer. Eu voltei ao galpão. Onde tudo começou. Aonde a chave de fenda me guiou. Eu entrei. E eu vi. No chão, no canto do galpão, uma pequena tábua. Ela estava solta. Eu me ajoelhei. E usei a chave de fenda para levantar a tábua. E lá, em um buraco, eu vi. Não era uma caixa. Era um túmulo. E lá dentro, eu vi. Um esqueleto. Com o corpo coberto de barro. E um colar. O colar que eu dei para ele. No nosso primeiro aniversário de namoro. Um colar com um pingente de coração. O meu coração parou. Eu me senti tonta. Ele não tinha morrido em um acidente. Ele tinha sido enterrado vivo. E eu estava sozinha. Com o assassino. E com o espírito dele. Eu me levantei. As lágrimas desciam pelo meu rosto. E eu olhei para a porta do galpão. E lá, eu vi. A sombra. E ela estava me olhando. E eu não sabia se ela era o meu anjo da guarda. Ou o meu carrasco. E eu não sabia se eu queria viver. Ou se eu queria morrer. E eu não sabia se eu queria estar com ele. Ou se eu queria que ele ficasse no inferno. E eu não sabia se eu era a vítima. Ou o carrasco. E eu não sabia se eu queria que a história terminasse. Ou se eu queria que ela continuasse. E eu não sabia se eu era a mocinha. Ou a vilã. E no final da história, eu não sabia se eu queria que a última peça do quebra-cabeça se encaixasse. Ou se eu queria que ela ficasse perdida para sempre. E eu não sabia se eu queria que ele me guiasse. Ou se eu queria que ele me matasse. E eu não sabia se eu estava me salvando. Ou se eu estava me matando. E eu não sabia se eu era a mocinha. Ou a vilã. E eu não sabia se eu queria que a história terminasse. Ou se eu queria que ela continuasse. E eu não sabia se eu era a mocinha. Ou a vilã. E eu não sabia se eu queria que a história terminasse. Ou se eu queria que ela continuasse. E então, eu me pergunto, com o que eu descobri, com tudo o que eu passei, o que vocês fariam no meu lugar? Vocês acreditariam que ele estava me guiando? Que era o espírito dele, a presença dele, me mostrando a verdade? Ou vocês achariam que é apenas a mente de uma pessoa traumatizada, tentando encontrar um motivo para a tragédia, criando fantasmas onde não existem? E, se fosse o caso, se fosse a mente, vocês me apoiariam? Ajudariam a procurar o verdadeiro assassino? Ou me internariam? Essa é a questão que me assombra mais do que a sombra do João. O que vocês fariam? Ajudariam-me a descobrir o que aconteceu? Ou me deixariam, sozinha, no escuro, tentando entender se eu sou a heroína ou a vilã da minha própria história? Me chamo Gabriel. E eu sou o cara do "e se". Sabe? Aquele tipo de pessoa que, quando algo não sai como planejado, fica remoendo os "e se" que poderiam ter mudado tudo. E se eu tivesse chegado 5 minutos antes? E se eu tivesse falado aquela coisa? E se eu não tivesse feito aquilo? Pra ser sincero, eu sempre fui assim.
um ansioso de carteirinha. E acho que foi por isso que a gente se deu tão bem. Eu, com os meus e ela, a Júlia, com o seu tudo bem, a gente tenta de novo. Ela era o meu chão, o meu ponto de equilíbrio. A gente se conheceu na faculdade de arquitetura, em Belo Horizonte. Aquela cidade que tem a cara de um abraço. Sabe quando você se sente em casa mesmo sem conhecer ninguém? BH é assim. A gente passava as tardes na Praça da Liberdade, debaixo daquelas mangueiras gigantes, desenhando croquis de edifícios que nunca sairiam do papel, e sonhando com a nossa casinha no bairro de Santa Teresa. Aquelas casinhas antigas, com janelas de madeira e jardim na frente. A vida parecia uma estrada de terra, com algumas pedras no caminho, mas sempre com o sol batendo. A gente se casou, comprou o nosso cantinho em Santa Teresa e começou a vida que a gente sempre sonhou. Eu comecei a trabalhar num escritório de arquitetura, e ela, a Júlia, se tornou uma paisagista de mão cheia. Ela tinha um dom especial com as plantas. Elas cresciam mais fortes, mais vivas, como se sentissem o carinho que ela colocava em cada semente. Mas aí, a estrada de terra começou a se tornar um labirinto. A gente tentou ter filhos, por anos. E nada. Exames, tratamentos, desilusões. A Júlia, que sempre foi a minha rocha, começou a se desmoronar. Aquele sorriso que iluminava minha vida, foi se apagando, se tornando uma luz fraca. Eu tentava animá-la, mas as palavras pareciam vazias. Eu me lembro daquela noite como se fosse ontem. A gente tinha acabado de ter mais uma consulta, e o médico disse que não havia mais nada a ser feito. Chegamos em casa, e o silêncio era tão pesado que dava para cortá-lo com uma faca. Eu tentei abraçá-la, mas ela se afastou. Eu não aguento mais, Gabi, ela sussurrou, e o queixo dela tremia. Eu sabia que ela estava sofrendo, mas eu não podia fazer nada. E isso, para um cara do UZI, é a pior coisa que pode acontecer. Não poder fazer nada. Ela se trancou no quarto, e eu fiquei na sala. O silêncio, de repente, foi quebrado por um estrondo. Eu corri para o quarto, e lá estava ela, no chão, com os olhos vidrados, e um frasco de remédios vazio ao lado. Ela tinha tomado todos os remédios para dormir que ela tinha, e a espuma branca que saía da boca dela, me fez tremer. Eu chamei a ambulância, fiz massagem cardíaca, mas era tarde demais. Ela se foi. E a minha vida, de repente, se tornou um preto e branco. Os pássaros pararam de cantar, as flores pararam de florescer, e a nossa casinha, em Santa Teresa, se tornou uma prisão. Os meses se passaram, e eu me tornei um fantasma. Eu ia para o trabalho, mas não via ninguém. Eu comia, mas não sentia o sabor. Eu respirava, mas o ar parecia ter o peso de uma pedra. E os se tornaram a minha trilha sonora. E se eu não tivesse ido para o trabalho naquele dia? E se eu tivesse percebido o que estava acontecendo? E se eu tivesse abraçado ela mais forte? Uma noite, eu estava no meu quarto, com a luz apagada, olhando para a parede. E de repente, eu senti um cheiro. Aquele cheiro de jasmim, que ela amava. Aquele perfume que ela usava em ocasiões especiais. Eu senti um arrepio na espinha. Eu sabia que ela estava ali. Eu fechei os olhos, e as lágrimas escorreram pelo meu rosto. Eu não queria ter medo. Eu queria que fosse ela. Eu abri os olhos, e a porta do armário estava entreaberta. E lá dentro, no chão, eu vi um bilhete. Um bilhete que não estava lá antes. Eu me ajoelhei, peguei o bilhete, e o que estava escrito me fez tremer. Gabi, eu te amo. Mas eu não posso viver sem a minha filha. O meu corpo gelou. A nossa filha. Aquela que não existia. Aquela que ela sonhava em ter, aquela que eu não pude dar a ela. Eu me levantei, e a minha cabeça girava. Eu fui até o banheiro, e o espelho me refletiu. Eu estava pálido, com os olhos vermelhos. E no reflexo, eu vi um bilhete. Outro bilhete. No espelho. E a caligrafia era dela. Ainda não acabou. Eu preciso de você. Eu me virei, e a porta do banheiro se fechou sozinha. O ar, de repente, ficou frio. Eu senti um arrepio na espinha. Eu sabia que ela estava ali. Eu não tinha mais medo. Eu só queria entender. O que ela queria. O que ela estava tentando me dizer. Eu fui para a sala, e a TV se ligou sozinha. E na tela, a imagem de um quarto. O quarto que era para ser da nossa filha. E na cama, um berço. E dentro do berço, um bilhete. Um bilhete que eu sabia que estava lá. Um bilhete que me dizia para ir para o quarto. Eu fui para o quarto, e o berço estava lá. Aquele que a gente tinha comprado, e que nunca foi usado. Eu me ajoelhei, e peguei o bilhete. Eu te amo. A culpa não é sua. Eu sinto muito. Eu senti um alívio. Mas o alívio durou pouco. E no verso do bilhete, estava escrito, mas não pare. Você está quase lá. Eu me levantei, e olhei para o armário. A porta se abriu, e lá dentro, um bilhete. Outro bilhete. E este, me dizia para ir para o porão. O porão da nossa casa. Aquele lugar que eu evitava a todo custo. Aquele lugar que me trazia lembranças ruins. Aquele lugar onde eu guardava as coisas que eu não queria ver.
As coisas que me lembravam dela. As coisas que me lembravam da nossa vida. A nossa vida que não era mais nossa. A nossa vida que era só minha. Eu desci as escadas, e o porão estava escuro. Eu liguei a lanterna do meu celular, e a luz revelou as teias de aranha, a poeira, e os móveis cobertos com lençóis brancos. Eu andei lentamente, com o coração batendo forte no peito. E no canto, no chão, eu vi um bilhete. Mais um bilhete. Este me dizia para ir para a Praça da Liberdade. Aquela praça onde a gente se conheceu. Aquela praça onde a gente se beijou pela primeira vez. Aquela praça onde a gente desenhou a nossa casinha em Santa Teresa. Eu saí de casa, e o ar da noite estava frio. Eu peguei o carro, e dirigi para a praça. Eu estacionei o carro, e andei lentamente, com os olhos atentos. E no centro da praça, no pé de uma mangueira gigante, eu vi uma foto. Uma foto nossa, daquele dia que a gente se conheceu. Aquele dia que a gente sonhou com a nossa casinha. Eu me ajoelhei, e peguei a foto. E no verso, estava escrito: Gabi, eu te amo. Mas você tem que parar. Não é a saudade que me trouxe de volta. É o ódio. Eu levantei o meu olhar, e lá estava ela. A Júlia, parada na minha frente. Ela estava com o cabelo bagunçado, os olhos vermelhos, e um sorriso que não era dela. Um sorriso macabro. Um sorriso que me fez tremer. Eu me levantei, e eu ia abraçá-la. Eu ia dizer que eu a amava. Eu ia dizer que eu sentia a falta dela. Mas ela me parou. Ela me olhou nos olhos, e o sorriso dela se desfez. E os olhos dela se encheram de lágrimas. Não, Gabi. Não sou eu. O meu corpo gelou. E de repente, uma voz. Uma voz que não era dela. Uma voz que era minha. Gabi, acorda. Eu abri os meus olhos, e eu estava na minha cama. A luz do sol entrava pela janela, e eu estava suado. Eu me sentei na cama, com o coração batendo forte. Foi um sonho. Um sonho horrível. Eu me levantei, e fui para a cozinha. Eu liguei a cafeteira, e o cheiro de café fresco invadiu a casa. Eu sentei na mesa, e o meu olhar caiu sobre um bilhete. Um bilhete que não estava lá antes. Um bilhete que estava colado na geladeira. Eu peguei o bilhete, e o meu corpo gelou. Gabi, eu te amo. Mas você tem que parar. A culpa é sua. A culpa é toda sua. O meu coração parou. A caligrafia era minha. A caligrafia que eu reconhecia, mas que me trazia um calafrio. E no verso do bilhete, tinha um desenho. O desenho de um túmulo. E a data de hoje. Eu joguei o bilhete no chão, e corri para o banheiro. Eu olhei para o espelho, e a minha imagem estava lá. E no espelho, eu vi um homem pálido, com os olhos vermelhos. E atrás de mim, no reflexo, eu vi a Júlia. Ela estava lá, com um sorriso macabro. Eu fechei os olhos, e respirei fundo. Eu abri os olhos, e o reflexo estava normal. Só a minha imagem. E o meu coração batia forte. E a minha respiração estava acelerada. Eu me virei, e a porta se fechou. Eu tentei abri-la, mas estava trancada. Eu olhei para o espelho, e a minha imagem começou a se distorcer. E o sorriso da Júlia se tornou um sorriso malicioso. E ela sussurrou, com a minha voz: ainda não acabou. Eu preciso de você. Eu me encostei na porta, e eu escorreguei para o chão. Eu comecei a chorar. A culpa era minha. Era eu que tinha a culpa. E a Júlia, a minha Júlia, estava me assombrando. Eu olhei para o espelho, e a imagem estava normal. Mas eu sabia que ela estava lá. Eu sabia que ela estava me observando. E eu sabia que eu não tinha mais para onde correr. O meu passado, o meu presente e o meu futuro se tornaram um labirinto. E o único jeito de sair era se eu encontrasse a chave. A chave que me faria entender o que realmente aconteceu naquele dia. O dia em que a minha vida se tornou um pesadelo. A vida se tornou uma rotina. Eu acordava, ia para o trabalho, voltava para casa, e me trancava no meu quarto. Os bilhetes continuaram a aparecer. Nas paredes, nos móveis, no chão. Bilhetes escritos com a minha letra, mas com mensagens que me aterrorizavam. O que você esconde? Você não pode fugir de mim, eu sei o que você fez. Eu me tornei um prisioneiro na minha própria casa. Eu não conseguia dormir, não conseguia comer, não conseguia viver. O meu corpo, o meu espírito, a minha alma, se tornaram um labirinto. E os bilhetes eram os mapas que me levavam para o fundo do poço. Uma noite, eu estava no meu quarto, e a porta se abriu. E lá, parada na porta, a Júlia. Mas não era a minha Júlia. Era um fantasma. Com os olhos vazios, e um sorriso macabro. Eu não tive medo. Eu tive pena. Eu me levantei, e caminhei em direção a ela. Ela deu um passo para trás, e eu a abracei. E as lágrimas escorreram pelo meu rosto. Júlia, eu sinto muito. O fantasma de Júlia se desfez em um pó brilhante. E no chão, eu vi um bilhete. O bilhete final. Aquele que me faria entender tudo. Aquele que me faria voltar à vida.
Gabriel, a culpa não é sua. Eu não posso te perdoar, porque eu não posso te culpar. A culpa é de todos nós. Eu não entendi. O que ela queria dizer? A culpa de todos nós? Eu me sentei na cama, e as lágrimas escorreram pelo meu rosto. Eu estava tão confuso. E de repente, eu senti o cheiro de jasmim, e uma mão gelada no meu ombro, e a voz dela, a minha voz, sussurrando no meu ouvido: você nunca vai entender, Gabriel. E você nunca vai sair desse labirinto. Eu me virei, e a minha imagem no espelho estava lá. E atrás de mim, o fantasma da Júlia, sorrindo. E a minha voz, que não era minha, disse: a vida é um labirinto, e a gente está preso nele, juntos. E o meu corpo, de repente, se tornou pesado. Eu fechei os olhos, e eu desmaiei. Eu acordei no dia seguinte, na minha cama. E eu senti a mão dela, na minha. E a voz dela, na minha cabeça: não se preocupe, Gabriel. A gente vai ficar junto, para sempre. E você, já se sentiu preso em um labirinto de memórias e arrependimentos? Ou presenciou algo que a sua mente insiste em tentar explicar, mas que o coração sabe que é inexplicável? Compartilhe nos comentários a sua experiência e vamos juntos tentar decifrar o que o universo tem a nos dizer. Sabe, tem certas coisas que a gente só entende quando vive. E o luto, amigo, é uma delas. Não é só a tristeza que te invade e te esmaga, é a rotina que vira de cabeça para baixo, é o silêncio que antes era só silêncio e de repente vira um monstro que te sufoca. É a ausência que grita, que pesa, que te faz questionar se o mundo continua a girar do mesmo jeito. E por mais que a gente se prepare, por mais que saiba que é o caminho natural, a gente nunca está pronto. Nunca mesmo. Principalmente quando a pessoa que se foi é a sua avó, e ela era sua âncora, o seu porto seguro, o seu mundo. Eu me chamo Gabriel, mas ela me chamava de Biel. E para ela, eu era o melhor neto do mundo. O tempo todo. E ela era a melhor avó do mundo. E não tô falando isso por causa da saudade. Tô falando porque é a verdade. Ela fazia a melhor broa de fubá do mundo, com uma casquinha crocante e um interior macio que se desmanchava na boca. O cheiro de café passado na hora, que perfumava a casa inteira, era o meu despertador. E o som do rádio, baixinho, sintonizado na rádio de samba, era a trilha sonora da nossa vida. A gente morava numa casinha de vila, daquelas antigas, no bairro de Santa Cecília, em São Paulo. Aquela vida simples, mas cheia de amor. A gente passava os dias conversando na varanda, cuidando do jardim, ouvindo as histórias dela sobre a infância dela em Minas Gerais, sobre a vida dela com o meu avô, que eu não cheguei a conhecer. Ela era a minha enciclopédia, a minha confidente, a minha melhor amiga. O câncer chegou de mansinho, sem fazer muito barulho. Começou com uma dorzinha aqui, um cansaço ali. E a gente, na nossa ignorância, na nossa esperança cega, achava que era só a idade pesando. Mas não era. Quando veio o diagnóstico, foi como se um trem tivesse descarrilado na nossa sala de estar. A gente se agarrou na fé, na ciência, em qualquer coisa que nos desse um pingo de esperança. Os dias no hospital se tornaram a nossa nova rotina. O cheiro de álcool, o barulho dos monitores, o ir e vir dos enfermeiros, tudo isso virou o nosso novo normal. Eu me lembro de uma noite, eu estava no corredor, esperando o médico dar notícias, e um senhor, que parecia um fantasma, passou por mim. Ele tinha um olhar perdido, vazio. Ele me olhou de cima a baixo, e a gente não trocou uma palavra. Só o olhar. Um olhar que parecia carregar o peso de 1 milhão de anos. Na época, eu achei que era só a exaustão, a tristeza. Mas depois, eu entendi. A gente se acostuma com o sofrimento alheio, a gente se acostuma com o cheiro de morte no ar, e a gente acha que é só o nosso sofrimento, a nossa dor. E a gente está tão errado. Depois que ela se foi, a casa ficou oca, vazia. Não importa quantas vezes eu abrisse as janelas, a luz não entrava. O cheiro de broa e de café deu lugar ao cheiro de mofo. As plantas no jardim murcharam, as cores se apagaram. E o silêncio, o silêncio. Ele era o pior de todos os monstros. Ele me lembrava a cada segundo que eu estava sozinho. Eu tentei voltar à rotina, voltei a trabalhar, saí com os amigos. Mas era tudo um teatro. Eu sorria, eu conversava, mas por dentro, eu estava desmoronando. Eu passava as noites em claro, sentado no sofá da sala, olhando para o vazio. Era como se eu estivesse em um limbo, em um purgatório particular. E eu não conseguia sair. Os primeiros meses foram os piores. Cada canto da casa me lembrava dela. O avental dela pendurado atrás da porta, a xícara de café dela na estante, o óculos de leitura dela em cima da mesa. E as fotos que estavam por toda parte. As fotos dela sorrindo, dela fazendo careta, dela me abraçando. Eu não tinha coragem de tirar. Era como se eu tirasse, eu a estivesse apagando da minha vida. E então, as coisas começaram a mudar. Começou com umas coisinhas bobas. A porta do armário que eu tinha certeza de que tinha fechado, aparecia aberta. O rádio, que estava desligado, de repente ligava no meio da noite, tocando uma música que ela adorava.
Na primeira vez, eu juro que achei que era casa, sabe? Casa antiga faz barulho. Mas depois, eu comecei a prestar atenção. Comecei a notar que as coisas aconteciam quando eu estava mais para baixo. Quando a saudade apertava mais forte. Como se ela estivesse tentando me consolar. E a parte mais estranha, era que eu não tinha medo. Eu sentia um calafrio, mas não era de pavor. Era um calafrio de familiaridade. Era como se a presença dela, que antes era física, agora fosse etérea. E eu me agarrei a isso. Eu comecei a conversar com o vazio. Vó, a saudade está apertando hoje. Vó, o Palmeiras perdeu de novo. A senhora deve estar rindo de mim. Vó, eu queria tanto que a senhora estivesse aqui, me dando um abraço. E eu jurava, juro, que sentia um vento gelado na nuca, como se fosse a mão dela. Era bizarro, eu sei. Mas era a única coisa que me mantinha são. As visitas se intensificaram. Não eram aparições, não eram fantasma. Era mais como uma impressão. Eu sentia o cheiro do perfume dela no corredor, sentia a textura daquele tecido de crochê que ela usava para fazer as capas de almofada. Um dia, eu estava na cozinha, e o cheiro de broa, aquele cheiro que só ela sabia fazer, inundou o ar. Eu respirei fundo, e a dor no peito foi tão forte, tão real, que eu caí de joelhos no chão. Eu chorei. Eu chorei por horas, abraçado com o avental dela, que ainda tinha o cheiro dela. E quando as lágrimas secaram, eu me senti em paz. Era como se ela tivesse me dado um sinal. Eu estou aqui, meu filho. Eu não fui embora de verdade. Eu estou só do outro lado. E eu, na minha ingenuidade, na minha dor, acreditei. Eu me agarrei a essa ideia com unhas e dentes. Era a única coisa que me permitia seguir em frente. Acreditando que ela estava por perto, me observando, cuidando de mim, me protegendo. E foi nesse momento que a minha vida começou a voltar ao normal. Eu saí de casa, voltei a sorrir de verdade, voltei a me alimentar direito. Eu estava bem. Eu estava curado. Ou pelo menos, eu achava que estava. As aparições continuaram. O rádio ligando na rádio de samba. A porta do armário se abrindo. O cheiro de café no ar. Eu até me acostumei. Chegou um ponto em que eu até achava graça. Eu dizia oi, vó para o vazio. Eu contava as novidades do dia para o silêncio. Era a nossa nova rotina. E eu, na minha solidão, estava feliz. Mas a coisa começou a mudar. Os sons ficaram mais estranhos. O rádio não ligava mais, ele sussurrava. Eu ouvia meu nome sendo chamado, baixinho, como se estivesse vindo do quarto. E a porta do armário não abria mais, ela batia. E o cheiro de broa e de café, que antes era reconfortante, se tornou sufocante, como se estivesse vindo de um lugar podre, de um lugar escuro. O calafrio que eu sentia na nuca não era mais de familiaridade. Era de pavor. Era de medo. Eu comecei a não dormir de novo. Eu passava as noites com a luz acesa, com o rádio ligado no volume máximo, para abafar os sons que eu jurava que ouvia. Eu me sentava no sofá, com uma faca na mão, pronto para o que viesse. Eu sabia que a minha avó, a avó que eu conhecia, não era assim. Ela não me assustaria. Ela não faria isso comigo. Mas quem era então? O que era então? Eu decidi ir para a casa de um amigo. Eu precisava de ar. Precisava me afastar daquele lugar, daquela energia. Mas não adiantou. A porta do armário se abria, o rádio ligava. As coisas me seguiam. Eu comecei a ficar paranoico. Eu achava que as pessoas na rua me observavam, que o motorista do ônibus me seguia, que os meus amigos estavam me espiando. Eu me tornei um ermitão. Eu não saía de casa, não atendia o telefone, não respondia as mensagens. Eu vivia em um estado de alerta constante, com medo do que viria a seguir. E foi então que a minha mãe me ligou. Ela estava preocupada, obviamente. Ela me disse que ela e o meu pai estavam indo para lá, que eles queriam me levar para passar uns dias na casa deles, em Minas. Para eu me acalmar, para eu me recuperar. Eu, na minha paranoia, disse que não. Eu disse que estava bem, que era só cansaço, que eu só precisava dormir. Ela insistiu. Ela me implorou. E eu, na minha teimosia, desliguei o telefone na cara dela. E me arrependi. E eu sabia, eu sentia, que eu tinha cometido um erro. Um erro fatal. Naquela noite, a casa ficou em um silêncio total. Um silêncio que eu nunca tinha ouvido antes. E eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Eu estava sentado no sofá, com as mãos suando, o coração batendo na garganta. E então, eu ouvi. O som veio do quarto da minha avó. O som de um rádio ligando. O som de uma broa sendo fatiada. O som de uma chaleira fervendo. Eu me levantei, e fui na ponta dos pés até a porta do quarto dela. A porta estava entreaberta. E a luz do quarto, que estava apagada, estava acesa. Eu me agarrei à maçaneta, e empurrei a porta de uma vez. O quarto estava vazio. A luz estava acesa, a janela estava fechada. E na cama dela, deitada, com a coberta até o pescoço, estava uma figura. Não era a minha avó. Era o meu reflexo.
Eu vi o meu próprio rosto, mas deformado, com os olhos injetados de sangue, a boca escancarada em um sorriso maligno. A figura se sentou na cama, e me olhou. E então, ela levantou a mão, e apontou para o armário. E a porta do armário se abriu. E lá dentro, no fundo, entre os casacos e os vestidos, estava um bilhete. Um bilhete escrito à mão, com a caligrafia da minha avó. Eu me aproximei, com as pernas tremendo. Eu peguei o bilhete, e o li. E o bilhete dizia: Biel, a saudade é um bicho traiçoeiro. Ele te pega, te amassa, te esmaga. E quando você pensa que está curado, ele te devora por dentro. E te substitui. Não abra a porta. Eu não entendi. O que ela queria dizer? Substitui? A porta do quê? E então, o meu reflexo na cama se levantou, e veio andando na minha direção. Eu recuei, e bati com as costas na porta do quarto. A figura estendeu a mão na minha direção. E na mão, ela segurava a faca que eu estava segurando na sala. Eu olhei para minha mão, e ela estava vazia. E eu percebi. Eu estava trancado na casa. A minha avó, a avó que eu amava, tinha sido substituída por alguma coisa. E essa coisa estava na minha casa, fingindo ser a minha avó. Mas não era. E o que era a porta? A porta que eu não devia abrir. A porta para o mundo do avesso, para a realidade distorcida, para o limbo que me consumia. A porta que agora se abria para mim. Eu estava sozinho, trancado em casa com uma coisa que parecia a minha avó. E ela queria que eu abrisse a porta. E eu sabia que se eu abrisse, eu estaria perdido. Eu estaria no mundo que ela vivia. Eu estaria morto. A figura veio em minha direção. Os olhos injetados de sangue. A boca sorrindo. Abra, Biel. Abra a porta. Venha pra casa. A gente está te esperando. A voz dela, a voz que eu amava, estava agora distorcida, rouca, assustadora. Eu não conseguia me mexer. Eu estava paralisado pelo medo. E então, eu ouvi. O som veio da porta da frente. O som da fechadura girando. E a voz da minha mãe: Gabriel, abre a porta. Somos nós. E eu, na minha paralisia, não conseguia me mexer. E o meu reflexo, o meu eu maligno, se virou, e olhou para a porta da frente. E então, ele sorriu. Um sorriso que me gelou até a alma. Um sorriso que dizia: é tarde demais. Eu já estou aqui dentro. E agora, você não vai sair. E ele estendeu a mão. Não para me tocar, mas para me empurrar. E eu, na minha paralisia, senti o chão tremer. Eu fechei os olhos. E quando abri, eu estava deitado na cama da minha avó. Eu olhei para a porta. E a porta do quarto estava fechada. Eu me levantei, fui até a porta, e a abri. E eu estava no hospital. No hospital, no quarto da minha avó. E ela estava lá, deitada na cama, com os olhos fechados. Ela estava viva. E eu olhei para a janela. E a janela estava aberta. E lá fora, eu vi a minha avó. A minha avó, com o cabelo branco, com a mesma roupa que ela usava no dia em que ela me disse que a saudade é um bicho traiçoeiro. Ela me olhou, e sorriu. Eu não fui embora. Eu estou aqui dentro. E agora, você vai ficar comigo. Para sempre. Eu gritei e ninguém me ouviu. Eu corri para a porta, e a porta estava trancada. Eu estava sozinho, trancado no quarto, com a minha avó que estava morta, mas que estava viva. E o meu reflexo que eu tinha visto no quarto dela, estava sorrindo. A vida inteira, eu quis que ela voltasse. E ela voltou. Mas ela voltou para me levar com ela. E agora, eu não sei se eu estou no hospital ou na minha casa. Eu não sei se eu estou morto ou vivo. Eu só sei que eu estou trancado. E que ela está aqui. E ela está me olhando. E ela está sorrindo. E ela não vai me deixar ir embora. Afinal, o que você acha que aconteceu com Gabriel? Ele ficou preso no hospital ou a casa dele é o que o prende? A avó está mesmo viva, ou aquilo era só um reflexo da mente dele? Deixe a sua teoria nos comentários e vamos desvendar esse mistério juntos. E assim encerramos nosso episódio de Relatos Reais de hoje. Espero que tenham gostado dos relatos e se assustado. Me conte nos comentários o que vocês acharam do episódio de hoje. E não se esqueça que amanhã à meia-noite, tem episódio novo. E, a seguir, deixarei outros 2 vídeos que provavelmente vocês irão gostar. Te aguardo lá. Fui!